Olá Flávio, olá a todos, e nós seguimos aqui com as nossas matérias especiais sobre o Setembro Amarelo, conhecido como mês de prevenção ao suicídio. E hoje nós vamos falar um pouco sobre suicídio e fé, como a fé pode ajudar na prevenção do suicídio. Para o pastor Silas da IPI, a fé vem trazer esperança. Inclusive em Hebreus capítulo 11, versículo 1, na Bíblia, o autor a esse texto diz que a fé é justamente a esperança, é a certeza, né? A certeza daquelas coisas que não se veem, mas que se esperam. Então, normalmente a gente imagina que o suicida é alguém que perdeu a esperança, alguém que se suicida, alguém que pensa em tirar a vida, perdeu, né, o rumo, o olhar para o futuro, imaginar que possa ser bom. E aí a fé entraria com essa definição que a própria Bíblia traz, dizendo que é justamente a certeza das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. E que por continuar esperando me faz acordar a cada dia, sabendo, puxa, eu não estou vendo, mas eu estou crendo. O apóstolo Paulo fala, eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. Então, geralmente, a gente imagina que a fé ela pode contribuir para evitar que alguém se suicide, quando essa pessoa pode entender isso, que há esperança. Para o pastor Silas, além da fé, é preciso reconhecer a necessidade de ajuda. Uma das causas do suicídio é a depressão, uma doença que precisa ser tratada e acompanhada. Nem mesmo homens de fé estão imunes ao suicídio. Por isso o assunto não deve ser tabu na sociedade e principalmente nas igrejas. Que a gente tem encontrado muitos religiosos se suicidando, né? Tem ouvido de muitos casos, até mesmo no nosso caso cristão evangélico, a gente tem recebido muitas informações, infelizmente, de pastores que se suicidam. E há realmente um grande tabu, né? Eu estava conversando ontem com algumas pessoas a respeito disso, que eu nasci num lar cristão evangélico e eu cresci dos meus pais ouvindo, quem se suicida vai para o inferno, né? Então era sempre um terror ouvir isso, então havia um temor social, parece, com essa questão, o tabu, né, dessa questão do suicídio. Depois, eu creio que para a questão de prevenção ou até de tolerância às opiniões e com toda a discussão que a sociedade abriu, até para a eutanásia, né, o próprio desejo de morrer, ser aceito e respeitado, etc., eu acho que nós entramos num outro rumo, né? Eu acho que havia um desequilíbrio e fomos para um outro, né? De que às vezes a gente até vê mesmo no nosso meio evangélico, pastores, por exemplo, que se suicidam e às vezes são tratados como herói. Ah, foi um grande homem, fez um grande trabalho e agora... Então, paira sempre uma dúvida, né? O que acontece, afinal de contas, com o suicida? Eu acho que aquele desequilíbrio, vai para o inferno, é uma coisa desequilibrada, desnecessária e gera uma situação ruim. E o desequilíbrio também, de tratar o suicida às vezes como um herói, que não deu conta, tal, mas fez o que tinha que fazer. Romantizar o suicídio. Romantizar, né? Às vezes acontece isso, eu acho que isso também é um perigo. Eu acho que para a gente quebrar o tabu é meio complicado, né? Sempre vai ter essa coisa com a vida, claro, de que a vida deve ser mantida e preservada, mas eu entendo que precisa haver um equilíbrio de entender que nós precisamos buscar hoje os mecanismos, tanto sociais, psicológicos, de entendimento, né? Para entender o que psíquicos, talvez psiquiátricos, para chegar a entender o que tem levado as pessoas a essa desesperança que eu falava no início. Além do pastor Silas, nós conversamos também com o pastor Paulo, aqui da Primeira Igreja Batista de Rolândia. Ele, infelizmente, teve um caso de suicídio na família e contou pra gente como a fé ajudou ele e a família a superar essa situação. E na nossa família foi um caso de uma depressão muito profunda mesmo. E às vezes nós olhamos assim, as pessoas começam a falar assim, quando a pessoa está num estado depressivo, alguns têm um conceito errado, dentro da família ou aquelas pessoas mais próximas falam, isso é uma frescura, ou isso, sabe, é só para chamar a atenção, quando na verdade não é isso, né? E nós tivemos esse caso na família e justamente por causa da depressão. Mas não era a depressão foi provocada por um caso endócrino, ou seja, não produzia a serotonina suficiente para dar o equilíbrio entre a melancolia e a alegria.
né? Então essa serotonina dá esse equilíbrio. Então partiu para uma melancolia muito profunda. Para nós foi um impacto muito grande, porque não vai chegar em nós, né? Mas infelizmente chegou. Então todos nós, nas nossas famílias, pessoas próximas a nós, estamos sujeitos, né, a ter um caso assim. É triste, claro. Para o pastor, o papel da igreja é acolher, acompanhar e aconselhar. Não cabe à igreja discutir se há ou não alguma condenação para quem se suicidou. Até o período da reforma da igreja, que o suicida estaria automaticamente condenado. Mas a partir da reforma começou a mudar esse conceito. A partir de Lutero mesmo e Calvino, começou a refutar muito isso, estudando na palavra de Deus, né? E o que confortou a gente também é que buscando na palavra, não no sentido emocional nosso ou das pessoas, mas buscando na palavra, nós não conseguimos encontrar, e não há nenhum texto específico, categórico, que afirma essa questão que o suicida está condenado. Lógico, a Bíblia diz que o julgamento do Senhor vai ser justo, mas não existe essa questão. Então foi isso que, de certa maneira, trouxe um certo consolo para nós, em saber que havia ainda uma esperança, né, com relação àquela pessoa que se suicidou. Usar a fé para trazer esperança, buscar ajuda profissional e se aconselhar com boas pessoas. Para o pastor, essas atitudes podem salvar vidas. Então, uma das maneiras que nós podemos assim ajudar estas pessoas é, por exemplo, assim, estar sempre próximo dela, o máximo possível, amando essa pessoa, ajudando, caminhando junto. De que a fé pode dar esperança para o amanhã, para o futuro, e que aquilo que hoje me parece insolúvel, que me parece ser algo que é fim, né? Não, ainda posso continuar, porque há esperança para um futuro melhor. Há um texto da Bíblia que eu gostaria de citar, por favor, mais uma vez, Jeremias 29:11, em que Deus escreve uma carta para o povo dizendo: eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de vocês, é pensamento de paz, para dar o fim que vocês desejam, né? Então a fé, ela nos leva a entender isso. Deus tem algo bom, e que se eu conseguir esperar mais um pouco, vai chegar esse momento e isso vai me ser entregue, isso vai me ser concedido, e eu vou entender a situação da vida e eu vou poder ter então a paz que me mantém com esperança para viver mais o amanhã e mais a outra semana e mais o outro ano, até que todas as coisas boas aconteçam.